Saudações positivas, muito boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma Positive Class número 102. Passamos de 100, hein, galera? Passamos de 100. Tá na hora de acabar já a Positive Class, né, gente? Mais de 100 já deu o que tem que dar, né? Ó, hoje tema maravilhoso, hein? Forças de caráter versus pontos fortes ou talentos, né? A gente vai falar daquele outro assessment de pontos fortes ou forças, que é do Instituto Gallup, que é mais utilizado na área organizacional, né? Muito usado com empresas. E vamos comparar com o VIA. Mas eu vou falar dos dois, que o assessment do Gallup tem 34 pontos fortes, né? No VIA são 24. Vamos falar de tudo isso hoje, mas antes de mais nada, muito boa noite, seja muito bem-vindo então à Positive Class, aula gratuita toda terça-feira aqui no canal no YouTube. Dá uma boa noite aí, isso, dá uma boa noite aqui pra gente. Fala a cidade, qual é a cidade da onde você está falando, hein? Quem é agente do florescimento CSI, coloca aí já girassol, já estou vendo girassóis. Coloca aí girassol, que é nosso símbolo do agente do florescimento CSI, né? Que é o profissional certificado para fazer análise de forças pessoais e aplicar intervenções com forças de caráter. Maravilha, galera! Olha só, hein? Gente, tem uma coisa para falar para vocês. Hoje a Positive Class vai ser mais curta, vai ser mais otimizada, né? Por quê? Porque eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Sabe onde eu estou? Eu estou no Simpósio Brasileiro de Psicologia Positiva, agora, nesse exato minuto. Simpósio Brasileiro de Psicologia Positiva, organizado pela APAL, que é a Associação de Psicologia Positiva da América Latina, entidade sem fins lucrativos. Mas como eu sou presidente da APAL, já na quarta gestão, então eu preciso estar presente, né? Lógico, então estou lá, né? E são 14 palestrantes, gente, essa semana toda. 14 palestrantes, inclusive o Dr. Ryan Nimick, que é a maior autoridade do mundo em forças de caráter, diretor do Instituto VIA, vai nos fornecer uma palestra também maravilhosa, né? Então, o evento está incrível. Se você quiser participar, não tem importância que já começou, por quê? Porque ele fica gravado. Então você pode assistir as gravações depois, tá? É só você se inscrever. Depois, não agora, assiste aqui a Positive Class. Depois você vai lá, se inscreve, né, no Simpósio Brasileiro de Psicologia Positiva da APAL e vai ter acesso às gravações, todas as palestras por um ano. Maravilhoso, tá? E dá para entrar ao vivo também, né? Amanhã, quarta, quinta e sexta-feira. Muito bem, então eu não estou aqui, mas você pode interagir no chat, minha equipe está aí. Inclusive, vocês podem interagir entre vocês, por exemplo, escrevam aí a cidade aonde vocês estão. Tem alguém que é a primeira vez que está vindo aqui? Primeira vez? Nunca assistiu uma Positive Class antes? Então escreve aqui no chat, primeira vez, porque a galera, hoje eu não tenho como dar as boas-vindas ao vivo. Mas galera que está assistindo vai te dar as boas-vindas aí, pode ter certeza. Porque aqui a turma da psicologia positiva é muito receptiva, muito acolhedora. Bom, gente, vamos lá, né? Vamos então. Deixa eu mostrar primeiro qual que é o tema de hoje aí, né? Olha só, pontos fortes ou forças de caráter. O que será que eu estou falando, né? O que a gente está falando aí quando a gente fala de pontos fortes, quando a gente fala de forças de caráter, né? Isso que vocês vão entender agora, tá? Aqui estão também os meus contatos aí nas redes sociais, no YouTube. Se inscreve no canal, dá um like, curte a aula, ativa o sininho, as notificações e aponta o seu celular para esse QR Code, a câmera do seu celular para esse QR Code para você entrar no meu grupo, no canal VIP do Telegram. O grupo, canal VIP do Telegram, né? O meu grupo VIP, o grupo de virtudes inspirando pessoas, tá? Instagram tá bombando. Depois você vai lá, @eldercamei no Instagram. Tá bombando essa semana com simpósio. YouTube toda semana, né? Positive Class e vídeos.
o site da certificação CSI para você que quer aprender 85 intervenções técnicas e ferramentas com psicologia positiva e forças de caráter. Legal, galera? Quem quiser a mentoria, tá aqui o link da mentoria para fazer a mentoria positiva com Elder Camei. Vamos lá, hein, gente? Positive Class já de número 102. Bom, vamos começar aqui pela seguinte pergunta: como surgiram os estudos sobre forças ou pontos fortes? Como é que surgiu? A gente vai ver agora a origem de tudo, né? Forças, a origem. Vamos ver a origem, como tudo começou. Então vamos começar, né? A gente começa sempre com quem? Começa com o pai, né? O pai da criança, o pai da psicologia das forças. Quem que é o pai da psicologia das forças? É este cara aqui, é o Don Clifton. Donald Clifton, né, que nasceu em 1924, faleceu em 2003, né, já tem aí 20 anos. Quem era? Quem foi o Don Clifton, né? Bom, olha só, o movimento de forças humanas não começou agora com a psicologia positiva 20 anos atrás. Começou 6 décadas atrás, quando o Don Clifton fez a seguinte pergunta: o que aconteceria se estudássemos aquilo que está certo nas pessoas em vez de aquilo que está errado? Gente, olha que legal, né? Perguntar, vamos estudar o que está certo ao invés do que está errado. Vamos estudar o que o ser humano tem de melhor ao invés do que o ser humano tem de pior. Essas perguntas é, parecem familiares para você? Parece, né? Por quê? Porque na psicologia positiva a gente fala muito isso, não é? Mas pensar que 6 décadas atrás alguém pensou, hein? Já pensou? Peraí. Quem foi o Donald Clifton? Foi um psicólogo, educador, pesquisador e empresário. Entre 1950 e 1969, foi professor de psicologia educacional na Universidade de Nebraska Lincoln, né? Então, olha só, ele era um psicólogo, né? E nessa época estava bombando o quê? Psicologia focada em doença, né? Focada em doença, não tinha psicologia positiva ainda. Mas ele já se perguntava o que aconteceria se a gente estudasse o que está certo ao invés daquilo que está errado na pessoa, né? Em 1988 fundou então a Selection Research e mais tarde se tornou então o presidente CEO da Gallup Organization. Vocês devem conhecer as pesquisas do Instituto Gallup, né? São pesquisas aí na área organizacional. É mais focado no trabalho. E ele pesquisou gerentes e professores. Deixa eu sair daqui, senão vocês não vão enxergar. Gerentes e professores que tinham as melhores performances em seus campos, né? E quais eram suas melhores qualidades, tá? Ou seja, ele então pesquisou gerentes, né, que performavam bem e queria saber quais eram as qualidades das pessoas que performavam bem e também professores que performavam bem. Começou assim, depois se tornou um negócio, uma pesquisa de milhões de pessoas, né? Mas é legal ver o começo, né? Como é que começou, né? E olha aí, ó. Em 1999, então, o Donald Clifton desenvolveu a avaliação, né, o teste conhecido aí como Clifton Strengths Finder, né, que já foi respondido por mais de 25 milhões de pessoas, tá? Clifton, em homenagem, é claro, a ele, né? Strengths Finder é, então, a ferramenta que vai identificar forças. Então, percebam aqui que o nome utilizado, né, já é strengths. Strengths é forças, tá? Né, que foi traduzido no Brasil como pontos fortes, né? É forças ou pontos fortes. E strengths também é a palavra que o VIA utiliza, né? Nós vamos falar sobre elas daqui a pouco, mas aí são character strengths, tá? Que são forças de caráter. Vocês já vão entender a diferença daqui a pouco, né? Mas não
não agora. Em 2001, então, o Donald Clifton publicou o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que se tornou um grande best-seller, né? Um livro best-seller no mundo inteiro. Tá vendo aqui, ó? Baseado no estudo do Instituto Gallup com mais de 2 milhões, né, de pessoas, né? Muito bem. Clifton faleceu em 2003 com 79 anos e foi reconhecido pela Associação Americana de Psicologia como o pai da psicologia das forças e o avô da psicologia positiva. Então, ó, presta atenção nisso agora que eu vou explicar. O que é a APA? A APA é American Psychological Association. É a Associação Americana de Psicologia, né? É a associação mais antiga de psicologia da história do mundo, né? A primeira associação de psicologia é a APA, tá? É americana, né? Já teve presidentes ilustres, como por exemplo Abraham Maslow, que você conhece aí pela hierarquia das necessidades, a famosa pirâmide, né? Em 1998, ou seja, um ano antes do Clifton desenvolver o teste, né, que está escrito aqui, ó, 99. Então, em 1998, o Martin Seligman se tornou presidente da APA. E é justamente na sua gestão, enquanto presidente da APA, é que o Martin Seligman fundou a psicologia positiva, né? Então, Martin Seligman fundou a psicologia positiva enquanto presidente da APA. Agora, olha só, o Donald Clifton, em 2003, ele passou a ser reconhecido, né? Ele faleceu em 2003, com 79 anos, e foi reconhecido pela APA como o pai da psicologia das forças e o avô da psicologia positiva. Interessante, né? E o avô da psicologia positiva. Por quê? Porque embora a psicologia positiva só tenha surgido em 1998, a classificação via é de 2004, levou alguns anos para finalizar a classificação via. Então, o Clifton saiu na frente. Né? O Clifton saiu na frente, publicando aí a sua pesquisa. Vamos falar desse livro? Opa, vamos falar deste livro? Não era isso. Vamos falar desse livro aqui então. Descubra seus pontos fortes. Né? Tem várias versões desse livro, com capa dura, com edição nova. Agora tem várias. O meu livro já é antigo, né? De papel. Descubra seus pontos fortes. E esse livro, quando eu comprei, ainda é assim, que eu saiba. Ele vem com um código de barras. Você abre aqui na orelhinha aqui do livro, tá vendo? E tem uma raspadinha. Aí você raspa aqui, tem um código numérico, na verdade, alfanumérico, e com esse código você pode entrar no site e fazer o teste gratuitamente. Porque o teste de forças do Gallup não é gratuito igual o VIA, tá? Ele é pago, não é gratuito, ele é pago, né? E não é muito baratinho não. Mas você comprando o livro, você pode fazer o teste, tá? Acontece que também é diferente, né? O teste, quando você compra o livro e ganha esse código, você faz o teste e recebe um relatório, uma versão reduzida, que na verdade o que você recebe, você vai ficar sabendo quais são as suas 5 forças, só isso. Suas 5 forças mais altas, tá? Ele não te dá todas as forças, que são 34. Diferente do VIA, que é um teste gratuito, né, que dá as 24 forças. E aqui, mesmo que você compre o livro, né, não sai gratuito, sai pelo preço do livro, mas aí fica bem mais barato. Mas aí você vai ter as 5 primeiras forças, tá? E se você adquirir o teste, pagar o valor ali correto do teste, aí você vai receber o relatório com todas as suas 34 forças, ok? Bom,
Vamos ver então, né? Vamos ver um pouquinho sobre essas forças então e qual que é a diferença, né? Depois a gente vai ver a diferença então com aí o Instituto VIA, tá? 24 pontos fortes ou talentos, né? Ou temas, como eles costumam chamar, tá? Muito bem. Tá aqui as 34 forças, né, ou talentos, ou 34 temas, tá, do Instituto Gallup, do Clifton Strengths Finder, né? Perceba então que tem 4 domínios, tá? Execução, influência, relacionamento e pensamento estratégico. Em cada um desses domínios, nós temos forças, temos talentos, temos pontos fortes, né? E são 34 no total, tá bom? Também existe uma hierarquia em cada um, como no VIA, né? Das mais altas, eles consideram as 5 primeiras, até as mais baixas, então, que seria a 34ª, tá? Então, só para pegar alguns exemplos, ó, vamos supor aqui o domínio da execução, né? Tem o que? O ponto forte do foco, da realização e da responsabilidade. O domínio da influência tem aqui o carisma, ou o comando, ou a comunicação. O domínio do relacionamento tem aqui a conexão ou a empatia. O domínio do pensamento estratégico tem o pensamento analítico, o pensamento estratégico propriamente dito, né? E assim por diante, tá? Muito bem. Como é que seria o domínio pensamento estratégico? Vamos ver esse domínio especificamente agora. Olha, do que se trata o domínio pensamento estratégico do Clifton Strengths, né? Bom, são temas ou forças ou pontos fortes que respondem à pergunta: como você absorve, pensa e analisa informações e situações? Como é que você analisa? Como é que você pensa as situações? Como é que você analisa as informações que chegam até você, tá? Então, esses temas podem ajudá-lo a tomar melhores decisões e criar melhores resultados. Então, você toma decisões através do domínio pensamento estratégico, né? É como você analisa, como você processa, tá? E assim você pode tomar decisões melhores e com isso ter resultados melhores, né? Quando precisam se concentrar no que poderia ocorrer, as equipes recorrem a pessoas com temas pensamento estratégico para ampliar o pensamento da equipe para o futuro, né? Então, ou seja, numa empresa, lembra, o Clifton, ele é muito focado no trabalho, né, em empresas. Então, quando as pessoas precisam se concentrar naquilo que poderia ocorrer, ou seja, né, quais são as possibilidades, né? Então, o pensamento estratégico é legal, porque o pensamento estratégico analisa possibilidades, né, alternativas, tá? Execução. Execução é outro domínio, né, do que se trata. São temas que respondem à pergunta: como você faz as coisas acontecerem? Né? Então, uma coisa é você pensar sobre as coisas, outra coisa é você fazer as coisas acontecerem. Né? Para fazer as coisas acontecerem, você tem que executar, você tem que transformar ideias em realidades. Então, o domínio pensamento estratégico pensa ideias, gera ideias, cria ideias. E o domínio execução coloca essas ideias em prática e transforma em realidade, né? Quando as pessoas precisam implementar uma solução, as equipes procuram quem? Pessoas que tenham os temas execução. Quando eles chamam de temas, gente, você lê isso aqui, pontos fortes ou forças, tá? Então, as equipes procuram pessoas que têm essas forças da execução, porque elas sabem que essas pessoas trabalharão incansavelmente para atingir a meta, né? Vamos ver agora
o domínio influência. Domínio influência responde qual pergunta? Como você influencia outras pessoas? Elas podem ajudá-lo a assumir responsabilidades, falar e ter certeza de que os outros sejam ouvidos, né? Ou seja, então, como é que você influencia outras pessoas? Aí a comunicação é fundamental, né? A fala é fundamental, não é a sua capacidade de persuadir e influenciar. Quando precisam vender suas ideias dentro e fora da organização, as equipes recorrem a pessoas com temas e influências para convencer outras pessoas, né? Ou seja, se eu preciso vender, se a empresa precisa vender, ela precisa de pessoas, então, que tenham forças, que tenham pontos fortes da influência. E por fim, nós temos o domínio construção de relacionamento. Do que se trata esse domínio, né? Esses temas respondem à pergunta: como você constrói e nutre relacionamentos fortes, tá? Eles podem ajudá-lo a manter uma equipe unida. Como é que você constrói e nutre relacionamentos fortes? Então, existe uma necessidade, né, de construir relacionamentos saudáveis, né, relacionamentos positivos, não é? Então, quais forças que você usa, quais pontos fortes deste domínio aqui? Quando precisam ser maiores que a soma de suas partes, as equipes recorrem a pessoas com temas construção de relacionamento para fortalecer seus laços. Respondem à pergunta: como você faz as coisas? Peraí. Peraí. Deu tilt aqui. Olha só. Quando você quer que a soma seja maior, né, do que a soma das partes, o todo seja maior do que a soma das partes individualmente, a gente precisa do quê? Criar sinergia. Lembra desse conceito que é utilizado ali nas intervenções com forças de caráter, o conceito de sinergia, né, onde quando você junta uma força com a outra, você cria algo muito maior, né? Uma pessoa com a outra constrói algo muito maior do que individualmente, né? Então isso é a construção de relacionamentos, tá? Vamos ver aqui, ó, como é que ficou esse modelo aqui, né? Então nós temos 4 domínios: execução, influência, relacionamento e pensamento estratégico, né? E aí tem os pontos fortes, 24 temas ou 24 talentos ligados a esses 4 domínios. Vamos fazer o seguinte, escreve aí aqui no chat. Escreve aqui no chat. Qual desses 4 domínios você acha que é o seu mais forte? Você acha que é pensamento estratégico? Você pensa muito, analisa as coisas, né? Cria, gera ideias. Ou você é mais de executar? Você é mais de fazer? Você é mais de realizar? Você é a pessoa mais focada, né? Ou será que seria influência? Você tem uma boa capacidade de comunicação, você tem uma boa capacidade de persuasão, né? Você tem carisma, comando. Ou seria relacionamento? Ou será que seria relacionamento, né? Essa capacidade de você construir relacionamentos. Qual será que seria, então? Escreve aqui no chat, então, qual é o domínio mais forte para você, tá? Para mim seria pensamento estratégico, né? Pensamento estratégico. Tem amor aprendizado, eu já começo a conectar com as forças de caráter, eu não consigo, né? Já está enraizado. Eu olho, mesmo que eu olhe um outro modelo, eu já fico enxergando as forças ali, né? Eu tenho amor ao aprendizado, eu tenho a curiosidade, né, o critério, a perspectiva, pensamento estratégico, né? Mas qual que seria o seu domínio? E também é interessante você notar, né, que é bem diferente do via. Embora até tenha uma outra força que é igual ou parecida, né? Por exemplo, prudência, temos prudência no via, mas a maioria é diferente, ó. O que que tem de igual?
ah, prudência, o que mais? Eu acho que é só. Ó, vocês estão vendo mais alguma coisa aí? Empatia, que seria inteligência social, mas é bem diferente, né? O analítico tem critério, alguma coisa aí nesse sentido, né? É isso, né? Vocês notem também que esses pontos fortes são muito ligados ao quê? A trabalho, né? Ó, realização, disciplina, foco, organização, comunicação, adaptabilidade, né? O pensamento estratégico. Então vocês percebem que está muito ligado ao trabalho. Vocês veem que no VIA, por exemplo, tem coisas bem diferentes, como gratidão, espiritualidade, né? Humor, apreciação da beleza, tem coisas diferentes. Amor, né? Bondade, né? Então são diferentes, a gente já vai chegar lá nessas diferenças. Mas é legal você já começando a prestar atenção nessas diferenças, tá? Muito bem, então, já que nós já acabei adiantando, vamos então entrar aqui definitivamente nas forças de caráter e virtudes para eu mostrar para vocês então, né, quais são essas diferenças, tá? Como é que surgiu, né? Qual que é a origem? Eu falei da origem das forças lá do Gallup, vamos falar da origem das forças também na psicologia positiva. Surgiu da cabeça do Martin Seligman, quando ele se tornou então presidente da Associação Americana de Psicologia, né? E olha só que ideia que ele teve. Ele pensou o seguinte: puxa, para doenças existe um manual de classificação de doenças, não é? Que é o CID, Classificação Internacional de Doenças, né? E ela é internacional porque o mundo inteiro usa. É a mesma classificação, é padronizada. Organização Mundial de Saúde, né? Que já está na revisão 11 até, não é? Então existe uma classificação de todas as doenças, padronizada, internacional, para as doenças físicas e para as mentais. Para as mentais existe o DSM, a mesma coisa, só que é para as doenças psiquiátricas, né? Ou psicológicas, né? Muito bem. O Martin Seligman, quando foi eleito presidente da APA, na gestão dele, ele teve um insight. Ele falou assim: bom, ao invés de fazer um manual de doenças, e se a gente fizesse um manual de sanidade? Em vez da gente classificar sintomas de doenças, que tal se a gente classificasse os recursos psicológicos mais positivos que um ser humano pode ter ou desenvolver, né? Se a gente fosse identificar o que o ser humano tem de melhor, como é que nós chamaríamos isso, né? Então, eles chamaram de forças de caráter e virtudes, tá? Então, para patrocinar esse trabalho, né, o Seligman conseguiu então um fomento da Fundação Meyerson, né, um fomento gordo aí, né, da Fundação Meyerson. E foi fundado então o Instituto Via do Caráter, o Via Institute, né? Martin Seligman chamou para liderar, para ser aí o diretor do Via e liderar esta pesquisa, o psicólogo Christopher Peterson, da Universidade de Michigan, um dos 100 psicólogos mais citados do mundo, né? E o Peterson liderou um time de 55 pesquisadores durante 3 anos, full-time, com fomento da Fundação Meyerson, e eles desenvolveram então a famosa classificação VIA, né? Publicada em 2004, o Character Strengths and Virtues, o Handbook e a classificação. Então, Peterson e Seligman, tá? Então saiu esse livrão de 800 páginas aqui, né? Bom, basicamente o que foi feito foi um mapeamento de virtudes em toda a literatura que existia até o momento. Como a ciência nunca pesquisou as virtudes, então as virtudes estavam em que tipo de literatura? Basicamente, filosofia e religiões, né? Então, que virtudes existiam? Desde Sócrates, Platão, Aristóteles, desde os filósofos gregos da antiguidade, passando pelos
Na Idade Média, né, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, por exemplo, né, e pegando as virtudes nas religiões, no cristianismo, do judaísmo, no budismo, né, até chegar aí na filosofia moderna, tá? Foi feito então um mapeamento de todas as virtudes, né? E através de vários critérios chegou-se então nas forças de caráter e virtudes, tá certo? Essa famosa classificação via aí, né? Então, onde nós temos as 24 forças de caráter orbitando ao redor dessas seis grandes virtudes. Bom, a ideia básica vocês já sabem, né? Existem seis grandes virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência, né? E aí, para cada uma dessas virtudes, existem forças associadas a elas, então, são essas 24 forças, e o desenvolvimento dessas forças e virtudes, né, leva a uma vida prazerosa, engajada e significativa, que é ali a tríade da felicidade, né? E a gente aqui no Instituto Leader Flow transformamos isso num girassol, que é o nosso girassol de forças com 24 forças, 24 pétalas, né? Maravilhoso. Seis grandes virtudes: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e a transcendência. E está aqui a nossa tabela periódica, né, das forças. Então, essas virtudes, essa virtude da sabedoria possui essas forças, essa virtude da coragem, essas forças da humanidade, essas forças, justiça, essa, e assim por diante. Perceba que é bem diferente, né? Aqui eu tô em cima aqui, deixa eu tirar aqui. Perceba que é bem diferente, né, do Instituto Gallup. Aqui tem perdão, por exemplo, lá não tem. Aqui tem humildade, lá não tem. Prudência tem, né, que tem autocontrole, apreciação da beleza, gratidão, esperança, humor, espiritualidade. Tá vendo? Tudo diferente. Generosidade, amor, é bem diferente, né? Uma outra coisa é igual, mas a grande maioria realmente é bem diferente, né? E aí eu já vou explicar daqui a pouquinho, então, quais são essas diferenças, tá? Também temos um teste, né, para você medir. Esse teste é o teste VIA. Ele é gratuito, ele é online, tá? Se você nunca fez o teste, não sei se tem alguém aí novo, no meu site flowpsicologiapositiva.com/via, você pode fazer o teste gratuitamente, tem um tutorial lá de como fazer, tá? Mas o Via, gente, ele é gratuito e você consegue saber as 24 forças gratuitamente. Primeira vez que eu fiz o teste Via, só uma curiosidade, lá atrás, né? Bem atrás ali, muito tempo atrás, tinha 240 perguntas. Hoje são 120. Na verdade, já faz muito tempo que são 120, mas lá no comecinho era 240 perguntas. E quando saiu o relatório, ele só te dava as 5 primeiras e mais nada. Ou seja, olha só, você levava o dobro de tempo para fazer, que já é demorado, via, levava o dobro de tempo, que é 240 perguntas, e só vinha 5 forças, você não sabia as outras. Aí depois mudou, né? Aí depois diminuiu a quantidade de perguntas e o Via liberou todas as forças, as 24 forças aí gratuitamente, né? Então essa aí é uma coisa muito bacana, na minha opinião, né? Que o Instituto Via fez, tá? Mas vamos lá então, agora ao recheio da nossa aula, né? Que é qual é a diferença então entre os pontos fortes do Gallup e as forças de caráter aí do Instituto Via. Qual será que são essas diferenças, né? Então vamos lá, ó. Primeiro, os pontos fortes são chamados de temas ou talentos pelo Gallup, tá? Então eles chamam de 34 temas, eles chamam de 34 talentos, eles chamam de 34 forças, e aqui o livro traduz como 34 pontos fortes, né? Bom, forças, o Via utiliza a mesma palavra, strengths, forças, tá?
quiser chamar de pontos fortes, não está errado também, né? Agora, o VIA não chama suas forças de talentos, né? Por quê? Porque as forças de caráter não têm a ver com talentos, mas sim com as virtudes, né? Talentos são diferentes de virtudes, tá? Talento tem muito mais a ver com uma habilidade excepcional, com uma aptidão, né? Uma capacidade muito desenvolvida para fazer alguma coisa. E virtude está muito mais ligado a uma questão moral, uma questão de você ser um ser humano melhor na sociedade, né? Então, olha só, esses temas do Clifton, eles estão ligados ao trabalho, tá? É que aqui eu não tive tempo de explicar, mas da onde que vieram esses temas, né? Da onde que eles tiraram? Esses temas são competências profissionais, competências ligadas ao trabalho. Toda a pesquisa do VIA, de 2 milhões de pessoas, no qual eles entrevistaram para basear e criar essa classificação, eram 2 milhões de trabalhadores. Eles fizeram essa pesquisa dentro de empresas, né, com voluntários ali que trabalhavam nas empresas, né? Então, o foco do Instituto Gallup era organizacional, tá? Era identificar competências organizacionais, competências profissionais, né? Essa é a ideia. Diferentemente do VIA, tá? O VIA, né? A psicologia positiva não tem esse viés ligado ao trabalho, né? Então, está ligado a quê? As forças estão ligadas ao caráter. E o caráter não tem a ver com o trabalho, embora é claro que o nosso caráter vai impactar no nosso trabalho, né? Mas o caráter é uma coisa, né? E as forças ligadas ao trabalho, os temas, os talentos ligados ao trabalho são uma outra coisa. Quer ver? Eu vou pegar, deixa eu dar um exemplo bizarro. Posso dar um exemplo bizarro para vocês? É, é como se eu pegasse e dissesse assim: olha, os talentos são habilidades que nós possuímos, só que essas habilidades elas podem ser utilizadas para o bem ou para o mal, né? Então, outro dia eu tava, nem sei se eu lembro agora, mas eu estava vendo na televisão outro dia. é, eu lembro que eu falei assim, cara, era um bandido, um criminoso que tinha feito alguma coisa, uma quadrilha. E eu falei, cara, que inteligência, né? Que criatividade, que eles bolaram lá um crime, um assalto lá e bolaram um monte de coisa e não sei o que e tal. E eu falei, gente, se utilizasse, né, essa inteligência, essa criatividade, essa habilidade, se utilizasse para fazer coisa boa, seria uma maravilha, né? Seria uma maravilha. Então veja, são aptidões, são talentos, são competências para o trabalho, embora nesse caso o trabalho seja um trabalho criminoso, não sei se pode chamar de trabalho, né? Mas é uma execução, né? E são talentos, tá? Mas não são virtudes, não são forças de caráter, porque não é utilizado para a melhoria do ser humano, nem de si próprio, nem dos outros. Percebe? Né? Eu posso dizer que o Hitler, vou pegar um exemplo meio dramático, posso dizer que o Hitler utilizou muito bem os seus talentos, né? Muito bem vários dos seus talentos. Ele não tinha o talento da influência ali, capacidade de persuasão, a oratória, né? A capacidade de engajar as pessoas, não tinha? Tinha, impressionante. Você assistir um discurso do Hitler aí em vídeo, pega no YouTube e tal, você vai ficar impressionado com a oratória dele, né? Mesmo falando em alemão e tal ali, mesmo você vê que é uma oratória, né? Capacidade de pensamento estratégico. Ele não teve um pensamento estratégico? Teve, não é? Então a gente consegue pensar
Capacidade de execução, não teve, não executou, executou, né? Literalmente, né? Então veja, são talentos, não são só que foram usados para o mal, foram usados para matar, né? Para destruir a humanidade, não é? Então jamais isso daí poderiam ser virtudes ou forças de caráter, porque não está sendo usado para um bem maior, né? Percebe a diferença, tá? Então parei para pontuar aqui porque isso é importante dentro da classificação via, né? Outra coisa, os talentos, eles são inatos, tá? E as forças são desenvolvidas. Isso aqui também é uma diferença importante, né? Então, no conceito de forças ali do Gallup, ou de talentos ali do Gallup, você nasceu com esses talentos. Embora você possa melhorar um pouco, você nasceu com esses talentos, né? E vai continuar sempre com esses talentos, tá? Então, não se trata de você melhorar isso, né? Se trata de você identificar quais são seus talentos, né? E arrumar um trabalho que você utilize esses talentos, tá? Essa é a premissa ali do Gallup, né? No VIA, o que acontece? Todas as forças foram desenvolvidas. Você não nasceu com nenhuma delas, tá? Você aprendeu e desenvolveu essas forças. Por exemplo, a gratidão. Como é que você desenvolveu a gratidão? Porque você aprendeu a agradecer, porque te ensinaram a agradecer. A gente só agradece porque a minha mãe me ensinou a agradecer, o meu pai me ensinou a agradecer, meus avós me ensinaram a agradecer, né? Minha professora me ensinou a agradecer e eu passei a agradecer. Ninguém nasce agradecendo, tá? Esse é um comportamento aprendido. E essa força pode ser desenvolvida. Até acho que eu até já citei esse exemplo, né? Aqui da minha sobrinha, da sobrinha da Mônica, né? Que eu vi a diferença, que uma não agradecia e a outra é extremamente grata. E aí o que que eu percebi, né? Que a criança que agradece mais é porque os pais ensinaram a agradecer. A sobrinha da Mônica, por exemplo, é mãe, né? Já tem vários filhos. Eu sempre vejo quando a gente dá um presente para a menina, né? Ou a Mônica dá um presente, ela sempre vai lá agradecer. Obrigado, tio, dá um beijo, dá um abraço. E eu percebo que se ela não faz isso, a mãe imediatamente fala: Ô filha, como é que fala mesmo, hein? Né? Vai lá dar um abraço no tio, na tia, lá agradece, né? Então isso é aprendido. Quando os pais ensinam, a criança agradece. Quando a criança não agradece, porque os pais não ensinam, tá? Isso vale para tudo. A gente vai desenvolvendo as nossas forças, né? Bom, sempre é possível agradecer, sempre é possível aprender, sempre é possível desenvolver, não é? Então, se é uma coisa desenvolvida, a gente pode desenvolver em qualquer idade, até na terceira idade, até na melhor idade, a gente pode desenvolver, né? Forças, tá? Até o último dia de vida a gente pode estar desenvolvendo. Então, minha bravura que está lá em 24 pode ser desenvolvida ainda se eu quiser. Depois eu ficar velhinho e decidir pular de paraquedas, né? Dá para desenvolver. Ou meu humor 23, que de repente eu decido que eu quero me tornar a pessoa mais bem-humorada e vou fazer um curso lá com o pessoal do Doutores da Alegria para aprender a botar mais humor na minha vida. Maravilha, adoro doutores. Adoro. Foi meu aluno, inclusive, hein? O CEO do. CEO não, fundador do Doutores da Alegria, né? Wellington Nogueira, cara que trouxe para o Brasil, foi meu aluno. Psicologia positiva, maravilhoso, né? Amo, né? Bom, então onde que eu tava? Já tô me perdendo aqui, ó. Os talentos são inatos e as forças são desenvolvidas, tá? Pontos fortes e forças de caráter são características diferentes, porém complementares, né?
Então, é a mesma coisa? Resumindo, né? A galera pergunta muito: ah, é a mesma coisa as forças do VIA que as forças do Gallup? Não, completamente diferente. Mas elas se complementam. As do Gallup está mais ligado ao trabalho, são competências mais profissionais, né? E as do VIA está ligado ao caráter, à pessoa, tá? Mas elas se complementam, mas são coisas diferentes, ok? E também existem assessments, né? Existem assessments, ou seja, testes para você medir. Tem o Clifton Strengths Finder, né? Que é o assessment dos 34 talentos do Gallup, e tem o VIA Survey, que é o assessment de forças de caráter da psicologia positiva. E ambos podem ser aplicados tanto em pessoas quanto em organizações, né? Ou seja, dá para aplicar individualmente. Ah, você é coach, você atende, né? Você faz atendimento individual, você é, é psicólogo, psicoterapeuta, né? Faz atendimento, mentor, faz atendimentos individuais. Pode aplicar os dois assessments. Inclusive, eu conheço profissionais que aplicam os dois assessments. Dão duas devolutivas diferentes, são coisas separadas. Dão duas devolutivas diferentes, tá? Né? Então, aplica os dois. É possível. Empresas, você é consultor de empresa, né? Você pode aplicar os dois assessments na equipe também. Reforça mais ainda, vai dar informações diferentes, complementares, certo? Então você pode fazer isso também, né? Aplicar aí ambos os assessments em pessoas e organizações. Então tá aí, pessoal. Essas são aí as principais diferenças entre os pontos fortes, né, ali do Gallup e do Assessment Clifton Strengths Finder e as forças de caráter do Instituto VIA, da classificação VIA de forças, né, da psicologia positiva. Tá bom? Hoje eu não tenho como responder perguntas no chat, né? Porque eu não estou ao vivo, eu estou lá, eu estou aqui, mas na verdade não estou aqui, estou lá no Simpósio Brasileiro de Psicologia Positiva, que todos vocês estão convidados a participar, né? Dá para entrar, já começou, não tem importância, ele fica gravado por um ano, então você pode assistir as 14 palestras de 14 palestrantes incríveis, grandes referências em psicologia positiva no Brasil e ainda palestrantes internacionais, incluindo o Dr. Ryan Nimick, né, que é o maior autoridade de forças de caráter do mundo hoje. É o Dr. Ryan Nimick, atual diretor também do Instituto VIA, está dando uma palestra para nós. Eu também vou palestrar, né, na sexta-feira aí, né? Muito bem. Semana que vem, já vou dar aqui o spoiler então da semana que vem. Semana que vem, a Positive Class 103, vou falar sobre 3 pesquisas revolucionárias da psicologia positiva, tá? Então a ideia aqui da próxima Positive Class é a seguinte, ó. Eu vou pegar, vou selecionar, ainda não defini exatamente quais são as 3, porque tem várias, né? Mas eu vou selecionar 3 pesquisas das mais revolucionárias da psicologia positiva, pesquisas científicas, tá? Para trazer para vocês aqui, né, esses dados, essas informações. Tá joia, pessoal? Então, grande abraço. Que arinha está terrível aqui. Muito bem, então, gente, vejo vocês na terça-feira da semana que vem, então, para falar dessas 3 pesquisas revolucionárias da psicologia positiva, tá bom? Me acompanha aí no Instagram essa semana que eu estou postando todos os dias tópicos das palestras, né? Ontem teve 2 palestras sensacionais, hoje está tendo mais 2, amanhã mais 2, enfim, todo dia estou colocando tópicos das palestras, vídeos, imagens, comentários, né? Então tá muito, muito, muito bacana, tá joia? Pessoal, obrigado pela presença de vocês, então.
paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança e amor. Felicidade, florescimento e muito flow, 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 flow na vida de vocês. Grande abraço e até semana que vem. Tchau.